paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre as parábolas de Jesus. E no vídeo de hoje, a parábola que eu estarei retratando com vocês é a parábola da porta estreita e da porta larga. E essa é uma parábola com um ensinamento, digamos, confrontoso, mas de uma extrema relevância para as nossas vidas. E eu peço que todos estejam de coração aberto e com muita maturidade para absorver, entender esse ensinamento, esse direcionamento que o Senhor deixou para nós. E essa parábola também pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus e nos evangelhos de Lucas. E assim como também nos outros vídeos, gostaria de convidá-los a estar comigo, a acompanhar comigo essa leitura. Eu estarei iniciando pela passagem em Mateus, que fica no capítulo 7, no versículo 13. Diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E para complementar, gostaria de estar lendo também a passagem em Lucas, que fica, só abrir aqui novamente, fica no capítulo 13, a partir do versículo 23. Vamos lá, que diz assim: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nessa passagem, Jesus nos apresenta duas possibilidades, dois únicos caminhos possíveis para a eternidade, dos quais serão acessados por toda a humanidade. E quando nós lemos que muitos são os que entram pela porta larga e poucos os que entram pela porta estreita, nós podemos entender como maioria e minoria, já que não existe uma terceira opção. E então nós podemos compreender claramente e infelizmente que a maioria das pessoas que morrem não são salvas. E nós vemos por aí muitas doutrinas malignas que tentam enganar as pessoas, distorcendo a verdade contida na palavra de Deus. E para dar como exemplo disso, temos a ideia de purgatório, em que, querendo relativizar o sacrifício de Jesus na cruz. E nesse contexto, uma pessoa que viveu a vida toda no pecado, fazendo tudo de errado, ela morre, ela vai para o purgatório e purga os seus pecados. Mas não é assim, irmãos. Ou é céu ou é inferno. Jesus não só nos falou sobre poucos serem salvos, como também o fato de muitos escolherem o caminho da porta larga, buscando inconsequentemente as facilidades e os prazeres apenas desta vida. Enquanto você tem a oportunidade, se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois após a morte, irmãos, não tem arrependimento. Como nós podemos ler em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas dizendo, por exemplo, quando um conhecido morre, ou vemos em publicações nas redes sociais, quando algum famoso morre, por exemplo, as pessoas dizendo, foi para um lugar melhor, está no céu. Mas todas as pessoas que morrem vão para o céu? Conforme segundo Jesus, não. Ele nos ensina, que nessa parábola o Senhor nos ensina que infelizmente a maioria que morre não vai para o céu, pois escolheram um caminho largo e espaçoso. E Jesus sempre será o único caminho que leva para a salvação. Qualquer outro caminho levará à condenação. Um detalhe interessante na passagem de Lucas, eu vou até ler novamente aqui para contextualizar. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O termo esforçai-vos aqui, no grego,
é agonizomai. E a origem dessa palavra, ela remete ao esforço que um atleta fazia durante uma competição para conseguir conquistar o prêmio. E dela se originou o termo português agonia, agonizar. Então, com isso, Jesus nos ensina que para se concluir esse caminho, nós temos que travar uma verdadeira luta. Outro detalhe interessante é que o termo esforçai-vos, ele se encontra no presente do imperativo, nos dando a ideia de continuar se esforçando, continuar lutando, realmente até agonizar, empregando todas as nossas forças e um intenso esforço para concluirmos essa trajetória e para podermos alcançar a nossa recompensa eterna. Contudo, não significa que a salvação depende apenas do esforço humano, pois ela vem pela graça e pela fé em Deus, através de Jesus Cristo, que veio, morreu por nós e voltará para buscar a sua igreja. E o dever de todo filho de Deus é se esforçar a cada dia para perseverar e trilhar o caminho que conduz à salvação, não deixando nada nos desviar dele. E, irmãos, antes de partirmos para a conclusão desse vídeo, vale ressaltar que todos esses ensinamentos, esses direcionamentos são pautados, estão na palavra do Senhor, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual da vida que o Senhor deixou para nós. Ela é única e verdadeira. E é nela que devemos pautar e basear a nossa vida. E após essa análise, essa reflexão dessa parábola, o que eu deixo como conclusão, como mensagem para vocês é buscar, irmãos, busquem o caminho da porta estreita. Obviamente tem as suas dificuldades, exige renúncia, exige arrependimento. Então, claro, não é fácil. Não é à toa que o Senhor mesmo deixou bem claro, a maioria opta e escolhe o caminho espaçoso, vivendo a vida da maneira que ela deseja, buscando a falsa felicidade, buscando os prazeres dessa vida, mas isso não se compara ao que há de vir, não se compara com a recompensa eterna que o Senhor tem para aqueles que perseverarem até o fim. Vale a pena, irmãos, não desista, não desanime. Eu sei que assim não é fácil, mas nós devemos lutar, nós devemos perseverar e buscar trilhar esse caminho até alcançarmos a nossa recompensa eterna que o Senhor tem para nós. E com isso, mais uma vez, eu agradeço pelo tempo de vocês, agradeço por estarem acompanhando comigo esses vídeos, e eu sei que algumas mensagens eu entendo, para mim também já foi um dia, ainda hoje, é lógico, sempre o conhecimento que a palavra tem é infinito, e muitas vezes nós somos confrontados com ensinamentos que o Senhor deixou para nós, e que muitas vezes com o tempo vão ficando claro para nós, nós vamos entendendo e abrindo mais os nossos olhos e moldando as nossas vidas, para que possamos sempre estarmos trilhando o caminho do Senhor e o que Ele espera de nós. Então, eu espero que todos recebam e ouçam esses ensinamentos e recebam com muita maturidade, porque, como eu disse, nada do que foi abordado aqui, o que eu digo, não sou eu quem diz, não sou eu que estou declarando uma afirmação, é tudo baseado na palavra de Deus, o que Ele nos ensinou. E então eu agradeço a vocês que continuam acompanhando comigo esses ensinamentos sobre essas parábolas, e eu oro e peço que o Senhor esteja com vocês, possa lhes dar sabedoria, estar abençoando a vida de vocês, que suas casas sejam lares de luz e da presença do Senhor, e que Ele firme os passos de cada um de vocês. E é isso, irmãos, eu agradeço de todo o coração a cada um de vocês que acompanham comigo, que deixam relatos, suas opiniões, e que Deus abençoe a vida de vocês, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.